Então a gente precisa do outro para cumprir. Quando a gente fala do propósito, imagina um corpo. Eu tenho aqui uma mão, tenho a outra mão, tenho os olhos, e cada um desses membros que estão ali no corpo, ele tem um propósito por ele estar ali. E a coisa mais deprimente ou traumática que poderia acontecer, e é isso que eu vejo nos dias de hoje, a maioria das pessoas que ela entram num estado, às vezes de depressão, ou às vezes entram num estado de profunda tristeza ou frustração, é porque às vezes elas estão colocadas ou elas estão desenvolvendo uma função pela qual não está alinhada com o propósito dela, com o que ela foi chamada para fazer. Imagina os teus olhos, eles estão aqui na frente da sua face, mas imagina se os seus olhos estivessem na lateral. Você ia olhar tudo que está aos teus lados, mas você com certeza ia dar com a cara na parede, ia dar com a cara no poste, porque você não está vendo o que está ali na tua frente. Imagina se as tuas mãos estivessem no lugar da perna, como não seria? O corpo ficaria meio torto. Então, quando a palavra de Deus se refere a nós, como membros desse corpo, saiba que cada um de nós, como membro, nós temos um propósito, nós temos um chamado, nós temos um porquê e nós temos um como a gente vai se mover. E para que a gente compreenda com mais detalhes isso, eu geralmente gosto de separar algumas coisas que no dia a dia você vai sempre se deparar com isso. São 3 coisas, por exemplo, aptidão, vocação e chamado. São 3 coisas que, quando a gente entende o que quer dizer isso e a separação de cada uma coisa dessa, a gente consegue alinhar e começa a ficar muito mais claro o porquê que a gente está aqui e o que a gente tem que fazer na nossa vida. Entenda que aptidão é aquilo que você praticamente nasceu com aquilo. É aquilo que você, sem muito estudo, você consegue desenvolver. Imagina qual é o nome do irmão? Israel. Imagina que o irmão Israel, ele tem aptidão para música. Você fez aula de música? Foi para a escola? Ele foi. Mas tem gente que não vai, que não faz aula de música, que nunca foi numa escola. Pega um violão, começa a tocar e aprende sozinho. Você sabia que eu também sei tocar, né? E eu aprendi tocar violão, sabe como? Vou te contar. Eu gostava tanto de música, e eu ficava olhando ali o povo tocando, e na minha rua tinha várias igrejas, e a gente não era evangélico, e eu via os jovens passando cada um com violão, e eu fui criado num regime muito rígido. Minha avó não deixava a gente brincar na rua quando criança não, e eu ficava na porta, ali no terraço de casa, trancado no cadeado, e eu via os meninos passando, cada um com o seu violão na costa. Eu dizia, um dia eu vou aprender esse negócio. Completei 16 anos, comprei um violão para mim. Aí tinha um senhor que ele dava aula, um senhorzinho que era da igreja quadrangular. Eu chamei ele e falei assim, o senhor podia me ensinar violão? Ele falou, posso? Aí ele ia lá para casa e ele não tinha violão, mas ele dava aula para os meninos. Ele ia lá para a porta da casa, 6 horas da tarde, pegava o violão e ficava tocando, mas não me ensinava. Ele tocava das 6 horas até meia-noite e não me ensinava. E eu sou desenhista também, para quem não sabe. Eu pegava e ficava olhando os dedos dele na nota do violão, e eu ficava desenhando os dedos dele no braço do violão, do meu estilo. Quando ele ia embora, eu pegava o violão e ficava tentando imitar o que ele estava fazendo. E foi assim que eu aprendi a tocar violão. Ou seja, eu nasci com aquele gosto. Tudo que eu pegava eu fazia um barulho. Eu tirava uma melodia. Era com as panelas, era com os copos. Eu vi uma vez na televisão o pessoal colocando um monte de taça, colocando água e batendo e fazendo música. Eu falei, um dia eu vou fazer esse negócio também. Peguei as taças de cristal da minha avó, quebrei umas 3, ela quase me mata, mas tá tudo certo. Isso é aptidão. Você nasce com isso e você vai desenvolver sozinho. Agora tem a vocação. O que é a vocação? A vocação é aquilo que você aprende. Imagina, do que o irmão trabalha? Ele é projetista serralheiro. A aptidão dele é música, mas a vocação dele é projetista serralheiro. Então, eu poderia ser um músico também por aptidão, mas eu poderia ser um médico por vocação. Estudar e desenvolver esta habilidade, desenvolver esse conhecimento, aprender
e me tornar isso. Vocês estão entendendo aqui? Sim? Sim? Então, existe a outra coisa, que o chamado. O chamado não é aquilo que você tem tendência a fazer. O chamado não é a vocação, aquilo que você aprende a fazer. Mas o chamado é aquilo que Deus, Ele te chama e quer que você faça. Então, às vezes quando a gente se depara com isso, a gente acredita muitas das vezes que o chamado é porque Deus vai querer que a gente faça alguma coisa e que aquela coisa vai ser extremamente pesada. Deixa eu te explicar uma coisa. Às vezes aquilo que Deus nos chamou para fazer, não vai ter, a gente não vai conseguir de prontamente, como a gente desenvolveu algo por aptidão ou por vocação. Mas acredite, tudo aquilo que Deus te chama para fazer, você vai conseguir desenvolver. E vai conseguir desenvolver com excelência. Porque se Ele te chama para desenvolver algo, tenha certeza que Ele vai estar do teu lado, te ensinando como conduzir cada coisa que você pôr a mão. E isso é uma realidade.